E aí, não andou nada, Guilherme? As pessoas estão gritando por aí, dizendo pela mãe do guarda. Para não falar outra coisa. Bom, o que acontece? Na realidade, no Employment Base, de fato, nós não tivemos nenhum avanço, né? Foi EB1, EB2, EB3, tudo igual, né? Final Election Date, Dates for Filing, a imigração já confirmou que vai continuar usando o Final Election Date, então nada muda de fato. E aí eu vejo algumas pessoas aqui perguntando, mas doutor, será que é porque eles estão usando todos os vistos? Será que não tem mais green card disponível? Você sabe, Paulo, que eu já vi uma pessoa que mandou isso lá atrás para mim, o Pitbull, ele falando que era só uma questão de tempo, porque eles estavam só se organizando internamente, mas que não tinha green card sobrando. Bom, aí vem um anúncio que a imigração fez, dizendo, né, dando ideia dos números de green cards de pessoas que estavam esperando data de prioridade, mas já tinham o visto de imigrante, ou seja, o EB, aprovado, né? E segundo os números da imigração, no dia 3 de novembro, então isso é do dia 3 de novembro de 2023 para trás, tá? No dia 3 de novembro de 2023, aproximadamente 30 mil EB2 estavam aprovados, aguardando data de prioridade. Então a gente está falando do dia 3 de novembro de 2023, aproximadamente 30 mil EB2 aprovados, aguardando data de prioridade. Sabe o que isso significa? Que é claro que eles não vão ter muitos green cards disponíveis para EB2. Então, o que isso me sugere? Que dificilmente nós vamos ter um avanço significativo no EB2, pelo menos até o fim desse ano fiscal. Puxa, mas aí quando fala, desculpa, você que está em casa deve ter me visto assim, porque a gente fala de ano fiscal. Só que eu paro para dizer para você o seguinte, tem gente que está esperando o processo há 5 anos, assim, tá? Porque foi quando começou, na verdade 3 anos e meio, mas já estava na espera, né? Mas 3 anos a gente tem justamente essa loucura do Visa Bulletin que começou com força. Ele já existia, tá, gente? Não foi uma loucura que inventaram agora. O problema é que quando você tem falhas e problemas na imigração no governo, a coisa é como um efeito dominó. Por exemplo, quando a gente teve o outro presidente, ele desfez o contrato das empresas que produziam green card. Ah, mas isso é uma grande bobagem. Não, eram 3 empresas que produziam green card, se transformou em uma só. Não dá conta do recado. Esse é um grande problema. Claro. Outra coisa, mandou embora um monte de gente, desaparelhou o USCIS. Tá certo que o Biden teve 4 anos, praticamente, para tentar fazer, mas sem a ajuda do Congresso não vai. Se ele pudesse fazer, eu não estou defendendo o Biden não, porque eu acho que poderia já ter feito muito mais coisa, vou ser bem sincero. Isso eu tenho que ser franco com você. E eu deixei claro, se tiver que criticar, nós vamos criticar. Só que assim, alguma coisa tem que ser feita. O que a gente não pode aceitar é que nós, eu, você, Dr. Guilherme, qualquer outro advogado, seja moeda de troca em época de eleição. E aí, porque a gente vai ouvir um monte de coisa e nada vai acontecer de novo. Exatamente. E aí, para responder a pergunta que o pessoal fez aqui, e EB3? Bom, EB3 Unskilled, tá? Na data de dia 2 de novembro de 2023, eles tinham aproximadamente 23.500 pedidos de EB3 Unskilled aprovados, aguardando data de prioridade. O que isso significa? O EB3 Unskilled tem uma cota anual de 10 mil, ou seja, eles já tinham mais do que a própria cota do visto do ano fiscal. Então, é aquilo que eu sempre falo, Paulo. Eu tenho hoje, sem exagero, eu devo ter 40, 50 clientes de EB3 Unskilled. Que estão no EB3 Unskilled. Hoje. Sem exagero. E eu represento. Eu não estou falando de eu vendo vaga, que isso eu não faço. Sim, claro. Eu represento, ou seja, eu sou o advogado deles. Né? 40 a 50 clientes. Eu estou pegando eles e trabalhando a hipótese da gente mudar para EB3 Skilled. Por quê? E existe essa possibilidade? Se você tiver uma Labor Certification emitida exigindo 2 anos, sim, existe essa possibilidade, você ainda consegue usar a data de prioridade da EB3 Unskilled. Eu já ia te perguntar, retroativo. A data de prioridade você consegue usar da EB3 Unskilled. Aí você come alguns anos, sim, de espera. Porque qual que é a realidade que a gente está vendo? Os números não mentem, a USCIS publicou
está aqui 23.500 aplicações de EB3 Unskilled aprovadas, aguardando visto. Ou seja, eles já tinham mais aplicações do que o ano fiscal permite. Gente. Ou seja, você acredita que o EB3 Unskilled vai milagrosamente, de um ano para o outro, voar? Não vai voar. Entendeu? Ele vai andar? É claro que ele vai andar. Em outubro de 2024, você vai ver, o EB3 Unskilled vai andar, com certeza. Mas não vai ser significativo o tanto que ele vai andar. Justamente por quê? Porque você tem mais aplicações do que a cota. Enquanto isso, no EB2, por exemplo, você tem ali 30 mil que estavam aguardando vistos a emissão do Green Card e a cota anual de 40 mil, 40 e poucos mil. Então, no caso do EB2, é diferente, você tem uma cota maior. Eles não estavam passando a cota. No caso do EB3 Unskilled, eles estavam passando a cota 2 vezes. Porque a cota é de 10, eles tinham 23. Ou seja, mais do que o dobro da cota está aguardando emissão de Green Card. Quer dizer, estão aprovados e é só emitir o Green Card. Agora, Guilherme, a gente já falou sobre isso antes. Alguma ação no Congresso que poderia resolver isso? Sim, né? É claro que a gente tem uma expectativa de que o Congresso possa mudar, tá? Essa questão de cota, gente, é lei. Então, não tem muito que a USIS pode fazer. Nem o presidente, numa ação executiva, por exemplo. Existe um debate que o presidente poderia usar do seu poder executivo para permitir a reutilização das cotas desperdiçadas de 20 anos atrás, o que iria dar aí, sei lá, milhões de green cards disponíveis. Uhum. Só que isso é uma discussão que encontra muita resistência, porque muitos dizem que isso seria usurpação do poder dele, que isso deveria ser feito por meio de lei e que poderia ser facilmente contestado nas cortes. Então o presidente ele não vai agir para logo depois um juiz federal ir lá e invalidar a ordem executiva dele. Então por isso que a gente não vê nenhuma ação nesse sentido. Mas o Congresso, por outro lado, ele pode sim agir, né? E a gente tem uma expectativa de que o Congresso vai de fato agir para mudar essa realidade, né? Mas isso já é uma outra história, porque a gente sabe que o Congresso ele funciona à base da política. Sim. Então você precisa agradar os dois lados para conseguir trazer essa pauta de vamos aumentar o número de cotas. E hoje, sendo bem sincero com você, Paulo, o que eu tenho visto de proposta é muito mais no sentido de tirar os limites por país. Porque essa realidade que a gente está vendo da EB2, se você vai para a Índia, o EB2 hoje na Índia, ele está 10 anos de atraso. 10 anos. Não, é a Índia na realidade, só que se deixar e tirarem aquela porcentagem, que aliás foi motivo de discussão durante, eu acho que no ano retrasado, 12, ou antes do ano retrasado, 3 anos atrás também, onde se tirarem essas porcentagens, só vai ter indiano exato. pegando as cotas. Mas não é porque também tem uma... Aí, se vocês sabem, né? Por exemplo, indianos são as melhores cabeças para TI, inclusive, né? Para as vagas de TI. Todo mundo que é indiano trabalhando em TI aqui nos Estados Unidos. Então, o que acontece? A gente não ia ter... Aí é que você, que está em casa, ia esperar muito mais. Né? Exatamente. Então, assim, o que é a grande realidade? É claro que eu não sou muito fã desse limite de por país, né? Eu acho que é um pouco discriminatório, mas é importante você ter. É importante você ter porque senão a gente não teria Green Card, o atraso do Green Card iria aumentar para o resto do mundo inteiro também. Né? Então, assim, hoje, se você vai pegar, por exemplo, o EB2 da Índia, você vai ver que ele está em 15 de abril de 2012. 12 anos de defasagem para o EB2 na Índia. Quase, porque nós já estamos praticamente entrando 2024. no ano... Sim, a gente está quase entrando em 2025, então... 12 anos de atraso. Meu Deus. É a realidade. Né? Então, na prática, o Congresso ele precisa sim fazer alguma coisa. Eu não vejo hoje nada sendo aprovado nesse restante do ano que a gente tem. Né? Eu espero, de fato, estar errado, mas eu não vejo nenhuma proposta que me leve a acreditar que vai haver uma reforma imigratória até o fim desse ano. Tá? Então, vamos acompanhar, é claro, sempre acompanhando, mas essa é a realidade. E outra realidade que eu quero puxar, que eu acho muito relevante, considerando os números que foram disponibilizados, é com relação à porcentagem do Brasil no EB2. Tá? Hoje,
nós temos 6.024 aplicações de EB2 aprovadas. Hoje não, né? Em novembro, nós tínhamos 6.024 aplicações de EB2 aprovadas, registradas no National Visa Center. Então, 6.024 EB2 para brasileiros, especificamente, estavam aprovados, registrados no National Visa Center em 1º de novembro de 2023. Isso representa, de acordo com o Departamento de Estado, 8% do total de todos os países do mundo. Nossa. Né? Representa 8% do total. Por que isso é preocupante? Porque o limite, a cota, é 7% da cota. 7% do que eles têm de disponibilidade. Então isso indica que o Brasil está crescendo o número de brasileiros. Não acho que vai acontecer no próximo mês, não acho que isso é algo iminente, mas é algo que a gente tem que observar, porque o tanto de brasileiro aplicando para o EB2 pode resultar na criação de uma cota para o EB2, para brasileiros, né? Futuramente, não acho que seja isso. Isso não é para o próximo mês, mas você vê que a porcentagem, 8%, já está superando a cota que é 7%. Então, temos que ter esse cuidado com o número de brasileiros aplicando para B2, né, e entender essa questão, porque isso pode sim, daqui a 1 ano, 2, pode ser que nós tenhamos o Brasil com uma cota específica no EB2 ali no Visa Bullet. Posso fazer a pergunta? Claro. Como é que faz para pararem de vender? Explica para mim. Porque, gente, desculpa, isso tudo é culpa da venda indiscriminada, porque é venda de visto, por aqueles que não têm condições. E aí, sabe o que acontece? Esse processo, ele bate na trave e é um processo, é um número perdido. Sim. E aí vai para aquela história lá que vai ficando para trás, né? São justamente aqueles que não foram usados. É como se você perdesse a vez na fila e voltasse lá para trás de novo. Né? Tipo... Exato. E aí, o que acontece? O problema maior é que eu acho que é importante os brasileiros terem acesso ao EB2, acesso à Green Card. Isso é muito relevante e eu defendo muito, né, essa possibilidade para os brasileiros. Contudo, exige uma responsabilidade por parte daqueles que estão vendendo. E aí, sabe o que eu falo, Paulo? Esses dias eu atendi outro cliente que veio e pagou muito caro no processo de L1. Muito caro. E sabe qual foi o resultado? Eles mandaram, foi rejeitado o protocolo, voltou. Foi rejeitado por um erro lá de, acho que página faltando, nem lembro. E depois, esse escritório mandou de novo e o processo foi rejeitado por falta da taxa de antifraude. Eles não enviaram a taxa de antifraude. E a taxa, aí o escritório virou para ela e falou, desculpa, é que essa taxa é nova. Oxi. A taxa é nova? Oxi. A antifraude para o L1 existe há mais de 5 anos, se não me engano. Eita. Né? Mais de 5 anos. Essa taxa não é nova do antifraude. Então, não é verdade isso. Só que o que acontece? É tanto interesse na venda, e a pessoa lá, né, recentemente teve um problema com um advogado licenciado que saiu e tudo mais, e aí é tanto problema com relação a penso só na venda, e esqueço da responsabilidade profissional. Sim. Né? Eu abro mão da responsabilidade profissional pensando no número, no cifrão. Sim. E aí eu começo a vender, e nada acontece. Sim. Então, assim, já é o segundo cliente que eu tenho em 2 semanas. Possível reverter, claro. Claro, a gente vai protocolar um L1, porque nós sabemos fazer um L1. Sim. Né? A gente sabe que existe a taxa de antifraude. Por exemplo, esse escritório virou para ela e falou assim, você não precisa ter um local físico para poder fazer o L1. Aí eu virei para ela e falei, oi? Eu abri, eu juro, Paulo, eu fiz isso. Eu abri o site da USCIS na frente dela, compartilhei a tela com ela e falei, tá aqui, ó. L1 e o SIS fala, se você é um novo office, você precisa demonstrar que tem um local alugado. Tá no site, não é nenhuma regulamentação federal, gente. Não é o Visa Bulletin, não é o Policy Manual da USCIS, não é nada disso que fala, está lá no site. L1 exige presença
exige um local físico para onde a empresa vai funcionar. Presença física mesmo, né? E aí, eu te pergunto, aí vem a pessoa que não sabe o que está fazendo e sabe quanto que cobrou? 23 conto de um L1. Um L1. L1, 23 mil dólares para fazer um L1. A gente não cobra nem metade disso. Nem metade. Fica a dica, senhoras e senhores, fica a dica, é só ligar lá na Lopes Law para você saber exatamente como é que funciona, mas não vai perguntar preço, vai resolver o seu problema e depois você vê a questão de preço.